ao Senhor para buscar a sua presença gloriosa e sermos abençoadíssimos em nome de Yeshua HaMashiach, nosso Rei e Senhor. Aleluia. Vamos lá. Senhor, meu Deus, te rendemos graça nesta hora, pedimos a tua bênção, meu Pai, por todos aqueles que nos assistiram nessa hora, pela minha vida também, que vou ministrar. Peço a ti, Pai amado, dependo inteiramente de ti, te peço nessa hora que tu possa estender as mãos sobre a minha vida, me conceder sabedoria, Senhor amado, para ministrar esta palavra, conhecimento, revelação, entendimento, tudo aquilo que me for permitido possuir para apresentar a mensagem de forma adequada, limpa, correta, conforme, Pai amado, a determinação do teu Espírito Santo nesta hora. Nos abençoa, Pai amado, eu te peço, e certamente daremos toda a honra e toda a glória, Senhor, que pertence a ti, pois tu és o único digno de receber, o único que tem dignidade para receber toda a honra e toda a glória, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus, meus irmãos, hoje vamos entrar num assunto aqui novo. Essa já é a 10ª ministração sobre fundamento da santidade. O assunto hoje é a santificação como doutrina apostólica, como doutrina da igreja. Você sabe que, já expliquei aqui, vou dar outras explicações sobre isso, né? Você tem que diferenciar o que é doutrina, aquilo que realmente é um mandamento que deve ser seguido, senão você comete erro, comete pecado contra o Senhor, ou aquilo que vamos dizer assim, que não seja considerado doutrina, mas é um princípio, ou seja, vai ser indicado para você, você vai ver que é bom, o princípio é bom, e você pode ou não segui-lo. Mas quando você recebe a indicação do princípio, já recebe também a indicação de que ele pode ser uma bênção ou pode ser uma maldição na sua vida. Depende de você analisar, pensar, para você seguir ou não. Há de se entender uma coisa, que quando Deus nos criou, ele concedeu à nossa mente, à nossa alma, um detalhezinho chamado consciência. E às vezes a própria Bíblia nos manda examinar a nossa própria consciência. Eu expliquei aqui uma vez que eu fico assim admirado de ver que hoje os pastores das igrejas, qualquer igreja, ainda ensinam que mentir é pecado. Ora, será que as pessoas do mundo ateu, aquele que nunca conheceu o Senhor, será que eles não sabem que mentir é uma coisa errada? Será que outras religiões que não comungam com a nossa, né? Os espíritas, outras religiões, muçulmanos, será que na religião deles eles não sabem disso? Claro que sabem, porque mentir é pecado, é errado, dentro ou fora da religião. Então, na verdade, a mentira, aprender a não mentir, se aprende em casa, quando é criança, quando é pequeno, quando a mãe está começando a nos ensinar certos princípios de convivência social, nós aprendemos que mentir é errado, que roubar é errado, que desrespeitar os mais velhos é errado, que desonrar pai e mãe é errado. Então, tem que entender que o que é doutrina é uma exigência, está sacramentado, está declarado, está determinado. Ou você segue ou você não segue, mas se você não seguir, você não vai ter parte no reino de Deus. Os princípios, você vai sofrer consequências, mas ainda você pode passar pelo crivo do castigo, vamos dizer assim, da disciplina. O Senhor pode disciplinar você e você pode passar, né? E você tem que ver também na Bíblia, quando a gente faz apresenta um texto descritivo ou um texto prescritivo. Descritivo é aquilo que descreve, ou seja, contando um fato, né? Contando o fato que aconteceu, né? E outro fato é o prescrito, aquilo que é escrito para que nós possamos obedecer, né? Expliquei aqui até da receita médica. O médico pode pegar um papel, um receituário médico, ele pode determinar o que você vai tomar para curar a sua doença. Ele vai dizer, tome remédio tal, hora tal, né, com água, sem água, com alimento, sem alimento, de manhã, de tarde, de noite. Ele vai fazer uma prescrição e você tem que atender
Obedecer para você ficar curado. Mas o médico também pode pegar um receituário e não prescrever. Ele pode descrever como é o remédio. O remédio tal é composto disso, daquilo. Por favor, pega aquela água para mim, por gentileza, ali. Ele pode descrever assim, o remédio tal, ele é muito bom, ele é maravilhoso, ele é barato, ele não é caro, ele vende nas farmácias, mas não fala nada se você vai tomar ou não. Então ele descreveu a qualidade do remédio. Para você não adianta nada. Mas se ele prescreve, ele manda você tomar o remédio, né? A Bíblia é assim. Tem fatos que são descritos e tem outros textos que são prescritos. No caso aqui da doutrina, é a santificação como doutrina apostólica. Quando a gente fala apostólica, mano, dá uma certa dificuldade para certas pessoas que durante anos eles viveram num sistema meramente pastoral e foi ensinado, foi orientado, foi dito para eles que os apóstolos terminaram no tempo de Cristo, não houve mais apóstolo, né? Que apóstolo é só aquele que andou com Cristo, quem não andou com Cristo não era apóstolo, né? Nesse caso até o apóstolo Paulo também já saiu fora da relação de apóstolo, porque ele não andou com Cristo, né? Ele só foi conhecer a Cristo depois que ele foi embora. Foi quando ele apareceu lá na estrada de Damasco, para ele. Mas na verdade, quando você procura na Bíblia, não na religião, não no que a religião resolve ensinar por conta própria, mas quando você procura na palavra de Deus, você não vai encontrar em nenhum lugar da palavra que os apóstolos terminaram no tempo de Cristo. Não existe isso na Bíblia. Quando um pastor disser isso, ele não pode comprovar com a Bíblia, porque não está escrito na Bíblia que acabou. Pelo contrário, esse texto, né, está escrito no Novo Testamento, e nós estamos vivendo o Novo Testamento. Então não acabou coisa nenhuma. E outra coisa, não há nenhuma indicação, não há nenhum registro dizendo que apóstolo é só quem andou com Cristo. Não tem nada disso. Tentaram criar isso aí no começo para tentar expurgar Paulo do quadro de apóstolo, mas não colou. É uma mania. Deus não disse nada, Jesus Cristo não disse nada, pelo contrário. A Bíblia diz que o Senhor Jesus deu, ele entregou para a igreja, uns para apóstolos, profetas, mestres, pastores e evangelistas. Foi ele que deu, e ele não revogou. E se não fosse pouco para você, posso dizer mais ainda, não existe nenhum concílio da igreja, nenhuma convenção da igreja, em tempo nenhum, em século nenhum, dizendo que os apóstolos terminaram, foram revogados, não existe mais. O homem não pode revogar o que está escrito na palavra. Se a palavra diz que Cristo deu apóstolo para a igreja, e a igreja existe até hoje, esse texto também existe até hoje, porque senão, se acabou os apóstolos, então também acabaram os profetas, acabaram os pastores, acabaram os evangelistas, acabaram os mestres, porque afinal de contas, por que tirar um e deixar os outros? Por que tirar o apóstolo e deixar os profetas e os pastores? Por que deixar um? Por que essa situação só com os apóstolos? É porque a igreja não entendeu, ou não atendeu, ou não aprendeu a palavra de forma correta. Porque você lê a palavra e está escrito do apóstolo lá. Não interessa se alguém, um pastor, mas não existe. Existe sim, existe, e eles estão fazendo um trabalho extraordinário em toda parte do mundo. Amém? Quando a gente fala doutrina apostólica, é porque os apóstolos são aqueles líderes que são chamados para zelar, para corrigir, para supervisionar, para fundamentar aquilo que é doutrina da palavra. Doutrina da palavra de Deus. Não estou falando aqui de costumes de igreja. Não estou falando aqui de doutrina de homens. Eu estou falando da palavra, da Bíblia Sagrada. Então todo apóstolo, todo aquele que for chamado para o apostolado, ele tem que estudar a palavra, tem que conhecer a palavra, ele tem que mergulhar na palavra, ele tem que esquadrinhar a palavra, ele tem que conhecer a palavra, tem que conhecer os fundamentos, tem que conhecer os princípios, tem que conhecer a igreja, tem que conhecer... Enfim, ele tem que se dedicar a isso. Mesmo que ele não saiba tudo, porque ninguém sabe tudo, mas ele tem que permanecer estudando para poder ensinar. Senão ele vai ter dificuldade na vida dele, né? Então hoje, por exemplo, nós vamos falar aqui da santificação como doutrina, ou seja, a santificação não é uma opção que Deus te oferece se você quer ou se você não quer, não é nada disso. A santificação é uma exigência, é uma determinação, é uma ordem,
está prescrito pelo Senhor na palavra. Então, todo aquele que entra no ministério, que pretende entrar no ministério, ele tem que saber que ele vai precisar passar pelo processo, né, pela doutrina da santificação. Na última live nós falamos aqui de sacerdotes, profetas, nazireus, juízes. Eu até coloquei juízes aqui, embora juiz tenha sido chamado mais por uma questão de governo, mas mesmo assim sendo chamado para governar, para libertar, para livrar o povo de Israel dos inimigos, eles também precisavam passar por um processo de santificação. Ou seja, o Senhor, ele precisa que os homens que trabalham para ele, homens e mulheres, é claro, que trabalham para ele, precisam passar pelo processo da santificação. Amém? Vamos lá. Então, e outra coisa, é necessário que a interpretação da santificação seja uma interpretação correta para não gerar desvios de entendimento da palavra. Por exemplo, existem pessoas que dizem que ninguém consegue ser santo. Eu não consigo entender como é que um cristão que lê a palavra, ele consegue dizer isso. Não, nessa terra todos nós pecamos e ninguém consegue ser santo. Deixa eu explicar uma coisa para você. A palavra santo em relação a nós na terra, nós que vivemos no mundo, nós somos pecadores, nós que nascemos no pecado, a palavra santificação não quer dizer que o santo é aquele que nunca comete um pecado. Não, se ele virou santo, não peca mais. A santificação é um processo permanente, não para, e você vai conquistando passo a passo, até você chegar numa estatura que lá em Efésios fala que é a estatura de varão perfeito, a varonilidade de Cristo, né? A estatura de Cristo. Mas ele sabe que nós estamos aqui na terra, somos sujeitos a pecado. Mas nós estamos imbuídos, estamos envolvidos no processo da santificação. É provável que a gente cometa algum deslize, cometa algum erro, cometa algum pecado, mas isso não quer dizer que nós não estamos no processo. Estamos no processo, lutamos contra. E Deus sabe, o Senhor conhece, Rachem sabe, que nós estamos no processo de santificação vivendo na carne. Temos um corpo aqui, um corpo mortal, Paulo chama de um corpo corruptível, que é um corpo cuja inclinação é sempre para o pecado. O corpo, a carne, ela não quer saber de santificação, ela quer saber de pecado, ela quer saber de festa, ela quer saber de viver no mundo, ela quer saber da satisfação, da alegria, do prazer imediato. Isso é a carne. E Deus sabe disso. Deus sabe que depois que o pecado entrou no mundo, a inclinação da carne é sempre para o lado errado. E Paulo diz muito bem isso, Paulo dá uma lição sobre isso. Quando fala da luta entre o espírito e a carne, o espírito ele quer ser santo, ele quer andar na presença do Senhor, mas a carne complica. Então, a nossa dificuldade é que nós estamos buscando a santidade da nossa vida, vivendo num corpo carnal corruptível. Então, é difícil, e Deus sabe que é difícil. Daí a razão do Senhor Jesus Cristo estar sentado à direita do Pai como o nosso sumo sacerdote. Houve aqui uma pequena interrupção aqui, não sei porque, acho que a internet caiu a conexão, mas voltou, graças a Deus. Deus será louvado por isso. Vamos continuar. Sai todo mundo quando cai. Podem voltar, volta devagarinho, que houve uma queda realmente na internet aqui. Muito obrigado. Então, espero que vocês tenham entendido que o fato de ser santo não quer dizer que você não vai cometer um pecado, mas o Senhor Jesus está intercedendo por nós e nós precisamos ter um entendimento correto disso. Não pense que você santificou, pronto, não precisa fazer mais nada. Não, não é assim. Ainda que você tenha santificado, necessita viver buscando, conservando, lutando para manter a santificação na sua vida. Amém? Por isso é que a interpretação tem que ser correta, né? Vamos lá. Deixa eu ver aqui. O correto entendimento da doutrina da santificação depende de tudo que a Escritura contém em relação a este tópico. A apresentação bíblica da doutrina é muito mais extensa, né? Claro, por exemplo, eu vou ministrar aqui durante 40 minutos mais que eu tenho aqui. Não vai dar tempo de falar tudo, porque isso aqui é uma doutrina que você, num seminário, leva
leva 5, 6 lições para ministrar. A doutrina é muito mais extensa do que parece, para aqueles que apenas ficarás, porque o pão de Deus, o pão que ele oferece é o pão de Deus. Será santo para vocês, porque eu sou santo, eu sou o Senhor que santifica, eu sou o santo Senhor que santifica. Ou seja, ele será santo, o pão que ele... irmãos, hoje está difícil, hein? Está caindo toda hora. Mas vamos tentar, né? Vamos tentar, depois o Cláudio consegue acertar tudo direitinho para não ter dificuldade. Mas a internet hoje está com problemas aqui nessa área. Mas vamos lutar, vamos até o fim, se Deus quiser. Se houver problema, a gente volta na sexta-feira tocando o mesmo assunto. Vamos lá, irmão. Vamos recuar, não. Vamos avançar. Kadima, como se diz em hebraico. Kadima, avante, para frente. Nós paramos aqui. O significado da palavra que se relaciona com santidade, está aqui. Santificar, a palavra santificar, em suas variadas formas. Está complicado, hein? Está caindo toda hora. Se cair mais uma, 2 vezes, eu vou encerrar e vou deixar para sexta-feira. Não sei o que está acontecendo hoje. O tempo aqui está nublado, está um tempo difícil, mas vamos tentar, vamos tentando. Santificar, em suas variadas formas, é usado, a palavra santificar é usada 106 vezes no Antigo Testamento e 31 vezes no Novo Testamento. Aparece essa palavra santificar, que significa separar ou estar de separação. Isso tem a ver com posicionamento e relacionamento. Daqui a pouco, né, quando chegar mais à frente, eu vou falar sobre a santificação como posicionamento, como posição profética espiritual. Ou seja, Deus nos posiciona para sermos santos. Mas isso é mais à frente. Vamos lá. A base da classificação é que a pessoa ou coisa separada de outras, em posição e relacionamento diante de Deus, do que não é sagrado. Este é o significado da palavra separado, afastado do mundo, tirado de perto do pecado, longe do pecado, não se aproxima mais do pecado. Essa é a ideia da santificação, a ideia principal, a ideia apostólica da santificação. Você, mas ele acabou cometendo um pecado, mas ele estava longe, ele estava se afastando, ele estava abandonando. Aí ele deu a fraqueza, caiu, mas ele continuou no processo da santificação. Não quer dizer que a pessoa que lutou 10 anos para se santificar e de repente cometeu um deslize e caiu, não quer dizer que a pessoa volta para o ponto zero. Ela vai se arrepender, porque ela sendo santa, ela conhece o arrependimento, né? O techuvá, e volta, né? E uma metanoia, né? Arrependimento, e volta, e se levanta, e ora, e busca, e continua seu processo de santificação. Não vai parar nunca. Ela sempre vai fazer isso o tempo todo da sua vida, da sua idade, se é jovem, se é maduro, se é idoso, e vai sempre lutando para conquistar essa posição de santificação na presença do Eterno. A palavra santo, aquela foi para santificar. Agora, a palavra santo, em suas formas variadas, é usada cerca de 400 vezes no Antigo Testamento, né? Santificar, 106 vezes. A palavra santo aparece cerca de 400 vezes no Antigo Testamento e mais 12 vezes no Novo Testamento. Essa palavra aparece em relação aos crentes, implicando um estado também de separação, ou seja, se refere a pessoas, né? Lá se referia também a objetos, né? A arca era santa, o tabernáculo era santo, o sacrifício era santo, o altar era santo. Então havia a santificação das vestes do sacerdote, ou seja, havia também objetos que eram santificados, né? Bem, como eu falei aqui agora, a santificação não implica necessariamente na palavra impecabilidade. Eu sou santo, não peco mais. Vai pecar sim, você vai cair, você vai ter problema, porque você está lutando no mundo que jaz no maligno.
Presta bem atenção nisso, né? Visto que nós lemos sobre povo santo, sacerdote santo, profeta santo, apóstolo santo, homem santo, santos homens de Deus, santas mulheres, santo irmãos, santo, montanha santa, monte santo, né? A gente sempre fala a palavra santo, 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 aí dá a impressão que não vai ter nenhum tipo de pecado, não vai ter nenhuma situação em que a pessoa não se perca e caia, né? Nenhum deles, esses homens de Deus, santos homens, santas mulheres, né? Você vai ver aí homens de Deus na própria Bíblia, homens que deveriam zelar, deveriam manter e acabaram falhando. Mas a falha foi corrigida, o conserto foi feito, a luta continuou e eles continuaram buscando a santidade. Então, não adianta a pessoa dizer assim, eu não vou me santificar, eu não vou buscar, porque eu sei que aqui na terra todos são pecadores. Essa mentalidade, irmão, não deve ser a correta de um cristão. A correta deve ser de buscar a santificação a qualquer custo, a qualquer preço. Não importa se dentro da sua própria igreja, da sua própria comunidade, você vai encontrar pessoas que vão te desestimular. Ah, não, irmão, aqui pecar, todos nós pecamos. Nessa terra ninguém consegue ser santo. Cuidado, que quando se diz uma palavra dessa, você está dizendo que a Bíblia está mentindo. Porque é a Bíblia que afirma, é a Bíblia que diz, é a Bíblia que garante que nós podemos buscar a santidade e devemos buscá-la. É uma doutrina. Então não tente desacreditar, não tente desmerecer, não tente descredibilizar uma palavra que é doutrinária. Se você não crê, o problema é seu. Mas não tente enfiar na cabeça de ninguém. Não tente convencer a ninguém que não deve buscar a santificação. Todos devem buscar a santificação. A própria Bíblia exorta, né? Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Agora vem você e diz que não vai, não pode? Não. Cala a boca, irmão. Deixa os irmãos buscarem. Na frente. Outra coisa, a palavra santo, ela não implica necessariamente, né, em um propósito. Ou seja, Deus mandou que eu me santificasse, né? Eu estou nessa terra para me santificar, eu sozinho. Na verdade, todo o povo de Deus, tudo que se relaciona ao Senhor, a igreja toda, nossos atos, nossas atitudes, tudo que é nosso, está envolvido na santificação. O reino de Deus, irmãos, é o reino santo. A própria Bíblia diz que nós fomos transportados do império das trevas, o império pecaminoso, o império de Ra-Satã, que nós fomos transportados de lá para o reino da sua poderosa, sua maravilhosa luz. E na luz, o reino todo é o reino de santidade. Não é um reino que tem santo e tem pecador, não. Quem entra no reino, entra para valer, entra para se santificar. Então nós precisamos entender isso aí e bem entendido, né? Quando a santificação é usada em relação a Israel, essa palavra santo para Israel aparece cerca de 50 vezes e em relação aos crentes são cerca de 62 vezes em relação ao Novo Testamento. Aplica-se apenas a pessoas e tem a ver com a sua posição diante de Deus. Nesse caso, a palavra não está associada ao tipo de vida, mas à própria pessoa. Eles são santos porque foram particularmente separados no plano e propósito de Deus. Eles são santos porque foram santificados. Ou seja, pessoas que foram chamadas, né? Nós falamos aqui da outra live de Sansão, falamos de Samuel, falamos do João Batista, né? Enfim, pessoas que foram buscadas por Deus, que foram separadas por Deus, já desde o ventre da mãe. Ou seja, eles não se santificaram, eles foram santificados por Deus. Olha a diferença aí. Sansão, na barriga da mãe, até a mãe já estava se santificando com a gravidez dele. João Batista, houve a profecia, o anjo apareceu para o papai dele, ele disse, olha, você vai ser pai e o fruto do ventre da tua mulher vai ser aquele que vai indicar o caminho, vai preparar o caminho para o Salvador.
Então, quer dizer, pessoas que já vieram a este mundo predestinados para fazer uma obra cuja base dessa obra era a santificação da vida deles para o propósito que Deus ia fazer na vida deles. Isso é diferente da pessoa, por exemplo, como eu que vim no mundo. Eu passei uma parte da minha vida lá na juventude, eu não nasci num lar cristão, nasci no mundo e depois aos 20 anos de idade me converti. Então, quando eu me converti, logo no começo, eu não sabia nem o que era santidade, mas com o passar do tempo, a gente vai estudando, vai lendo, vai estudando, vai entendendo, então nós começamos a buscar a santidade. Então, nós buscamos. Não precisa Deus dizer que nós temos que ser santos. Se você ler na Bíblia, você vai entender, você vai compreender que é necessário buscar a santidade. Porque a Bíblia ensina isso. É uma doutrina, né? Imagine quando Paulo fala lá em Efésios, disse que a igreja ela é sem mancha, sem mácula, sem ruga, sem nada. Ela é santa e irrepreensível. Quando Paulo diz essa palavra, que a igreja é santa e irrepreensível, Paulo está se referindo a quem? A um objeto? A um templo? A um lugar que está escrito o nome da sua igreja? Igreja nome tal, igreja nome tal, aquela igreja... Não! Paulo está se referindo a pessoas que compõem a igreja. Paulo está se referindo a essa massa de pessoas, né? Esses milhões de cristãos no mundo inteiro que compõem a igreja. A palavra igreja, a palavra eclesia, significa uma comunidade de pessoas. Quando Paulo diz a igreja é santa e irrepreensível, nela não tem mancha, não tem nenhuma mácula, não tem ruga, não tem nada, porque ela é irrepreensível, ela é santa. Paulo está se referindo a nós, a pessoas, a ele. Ora, se está se referindo a ele, significa que todo cristão tem o dever, tem a obrigação de, dentro da doutrina da santificação, buscar a santificação para a sua vida. E parar de falar que nesse mundo todo mundo peca e eu vou pecar também. Não, não vai nessa onda não. Deixa eu te falar uma coisa. Tem hora que a maioria também está errada. Não pensa que porque a maioria fala, a maioria está certa. De vez em quando a maioria também erra, hein? Toma cuidado com isso. Senão daqui a pouco você vai seguir pessoas, ou vai seguir pensamentos, ou vai seguir ideias, ou vai seguir ideologias que não dizem respeito a uma vida, uma doutrina de santificação na palavra de Deus. Amém, irmãos? Vamos lá. Em várias epístolas que os apóstolos escreveram, daí doutrina apostólica, os crentes são identificados como aqueles que são chamados para serem santos. Foi o que eu acabei de explicar. Entrou na igreja, você não entrou na igreja só para ser um membro de igreja. Você entrou na igreja para ser santo, para se santificar e para ser filho de Deus. É muito enganoso as palavras chamado para ser. É porque o autor aqui, ele diz que nós deveríamos não raciocinar dessa forma. Eu fui chamado para ser. Não, você tem que ser. Você foi chamado para um propósito, você foi chamado para pregar, você foi chamado para cantar, você foi chamado para ser um diácono, você foi chamado para qualquer coisa, né? Nesse chamado seu, inclui-se, né, já está implícito a santificação da sua vida. Você não foi chamado para ser, você foi chamado para ser um pregador. Aí você tem que se santificar. Ou seja, você não se santificou para ser um pregador. Você foi chamado para ser um pregador. Então vá se santificar. É diferente o processo dessa forma, né? Por exemplo, Paulo disse que foi chamado desde o ventre da mãe dele. Eu fui chamado no ventre da minha mãe. Correto, né? E, aliás, eu explico que todo mundo que foi chamado por Deus, todos os pastores que você conhece na terra, eles já no ventre da mãe deles já estavam predestinados para serem. Eles são escolhidos, né? Eles são escolhidos já no ventre da mãe. O Senhor, quando vê as mulheres grávidas, diz, aquele ali vai ser meu servo, aquela mulher está carregando um pastor, aquela outra mulher está carregando um apóstolo, aquela outra mulher está carregando um profeta na barriga, né? A escolha começa aí. Quando ele nasce, que está vivendo a vida, mesmo que ele vá para o mundo, vai chegar um dia em que vai receber o chamado. Então, primeiro ele é escolhido, depois ele é chamado. Ele pode estar até no mundo, ele pode estar no mundo de pecado,
E Deus pode falar com ele: olha, você está pecando, você está errando, mas você é um vaso escolhido para mim, eu vou querer você, hein? Você vai ter que vir de um jeito ou de outro. Ele é escolhido. Depois que ele é escolhido, depois que ele é chamado, ele vai para a igreja, começa a ser discipulado, ou então ele já foi escolhido, já foi chamado, mas ainda não está cumprindo o propósito dele na vida, o propósito não está sendo cumprido na vida dele. Então vai chegar um dia em que ele vai ser ativado, né? Vai ser ativado, bom, foi escolhido, foi chamado, já está pronto, agora vai. Está ativado, ele vai cumprir o ministério dele. Esse processo aí entre o chamado e a ativação é o momento em que ele tem que aproveitar, já tendo a consciência de que é chamado, é que ele tem que aproveitar para entrar no processo de santificação, para quando ele começar o ministério dele, já está numa dimensão especial de santificação, onde ele poderá ouvir a voz do Senhor. Quero lembrar para vocês o caso lá de Isaías, que nós de vez em quando falamos muito aqui. Isaías já era um profeta. Isaías já tinha sido chamado, já tinha sido escolhido, chamado, ativado, já estava profetizando, mas cadê a santificação na vida do profeta Isaías? Ô Isaías, como é que é, Isaías? Você já é profeta? Você está profetizando aí no reino do teu primo aí, do rei Uzias? Que maravilha, você é famoso, é conhecido. Ô Isaías, mas acontece que é um boato aí na cidade, que você vive na iniquidade, Isaías. Quando chega no capítulo 6, ele tem uma visão. Sabe qual é a visão que ele teve, irmãos? Ele teve a visão da santidade. Teve a visão do santo dos santos. Teve a visão da glória de Deus. A santidade apareceu toda na frente dele, numa visão. Quando a santidade apareceu, a ficha dele caiu. Ele disse: ai de mim, eu vou perecer, eu vou morrer agora, nesse momento aqui, porque eu vi o Senhor assentado sobre o alto e sublime trono. Eu vi a santidade. Eu vi claramente com meus olhos a santidade divina diante da minha presença. Eu vou morrer porque eu sou um homem de lábios impuros. E eu vivo no meio de um povo de impuros lábios. E eu vi a glória. Ou seja, o profeta, entre o chamado e entre a ativação dele como profeta, ele esqueceu, ele deixou de lado a santificação e foi viver na iniquidade. Aí a misericórdia, a grandeza do Senhor, de Hashem, a grandeza, né? A benignidade, a bondade, o grande amor que Hashem tinha por Isaías, ordena lá e o serafim pega lá uma brasa do altar, né? O altar estava em brasa, tem brasa no altar. Oh, aleluia, glória a Deus, essa é uma palavra, eu gosto muito dessa palavra. Tocou nos lábios dele e o anjo disse para ele, o serafim disse para ele: olha, a tua iniquidade foi tirada com essa brasa. Então você está recebendo o profeta Isaías. O anjo não disse isso, eu que estou parafraseando. Agora você recebe uma oportunidade, Isaías, de virar um profeta de verdade, um profeta santo. Porque para ser profeta tem que ser santo. Não pode viver na iniquidade, Isaías. Você não pode ficar profetizando bobagem para os outros. Você não pode ficar falando mal dos outros. Você não pode ficar caluniando os outros, Isaías. Você agora, eu tirei a tua iniquidade. Aí quando a iniquidade foi tirada, ele ouviu o Senhor dizer alguma coisa. A quem enviarei e quem há de ir por nós? Porque, na verdade, o Senhor estava dizendo o seguinte, vou parafrasear também o que o Senhor estava dizendo. A quem enviarei e quem há de ir por nós? Eu preciso de um homem santo, eu preciso de um profeta santo para enviar. Eu tenho que enviar alguém que vá por nós, mas tem que ser alguém que tenha a nossa qualidade, que tenha o nosso perfil, que seja como nós, que seja santo, porque ele tem que levar uma mensagem santa, e para levar uma mensagem santa, tem que ser um homem santo. Eu não posso entregar a minha palavra santa para um homem que vive na iniquidade. A quem enviarei? Onde arranjarei um santo?
E como o anjo disse para Isaías que a iniquidade foi tirada, Isaías dá um grito: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Eu agora entendo que a santidade, a iniquidade foi tirada. Estou pronto, Senhor, envia-me. Que maravilha, que coisa tremenda. Ô, irmãos, só esse pedaço da Bíblia, só esse texto aí de Isaías, só o capítulo 6 de Isaías, já deveria ser um assunto para uma profunda reflexão dos ministros de hoje que estão sobre os nossos púlpitos ministrando a palavra, para entender o que é ministrar uma palavra santa. Quando se pega a Bíblia para ministrar uma palavra, essa palavra aqui, irmãos, é a palavra do Senhor, é a palavra que saiu da boca de Hashem, é a palavra do Eterno, é uma palavra santa. E essa mensagem deve ser levada por homens e mulheres santos também, para poder santificar o povo. Isso é doutrina apostólica, isso é doutrina de uma igreja que realmente quer vencer, é doutrina de uma igreja que realmente quer pregar a verdade, de uma igreja que não tem medo, de uma igreja que não tem receio. Ah, apóstolo Ventura, mas se eu começar a pregar essa palavra bem dura, eu vou ficar sem ninguém na igreja. E qual é o problema? Se você pregar a palavra de Deus, irmão, preste atenção no que eu vou te dizer, hein? Se você pregar a palavra de Deus na tua igreja e a tua igreja ficar vazia, é porque não tinha nenhum convertido. É porque não tinha nenhum filho de Deus. Porque o verdadeiro filho de Deus, o verdadeiro convertido, ama a palavra, tem sede da palavra, ele gosta da palavra, ele deseja a palavra, ele fica feliz com a palavra, ele diz: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Quando você prega santidade, alguém vai embora, não se preocupa, porque não pertenceu ao Senhor. O Senhor nosso Deus jamais vai deixar alguém sair da tua igreja por culpa da palavra. Pode ser por outros motivos, pode ser por outras coisas, pode ser por confusão, por fofoca, mas por pregar a palavra. Que é isso, pastor? Que é isso? Está negando a palavra do Senhor? Você sabia que um dia, quando Jesus andava pela terra, os discípulos chegaram para ele e tentaram chamar a atenção dele? Olha, mestre, o senhor está pregando aí meio pesado, as pessoas estão indo embora, o pessoal tem dura esse discurso, quem poderá suportar isso? Então vê se o senhor dá uma maneirada aí, Senhor. Vê se o senhor facilita um pouco, vê se o senhor afrouxa um pouco essa doutrina sua, porque o senhor está pegando pesado. O pessoal está indo embora, não tem mais ninguém. A resposta dele foi a seguinte: quereis vós, podeis ir também. Aí, a resposta, eu fico imaginando, irmãos, os discípulos de Jesus com cara de bobo, quando ele mandou: se vocês quiserem, pode ir também. Ah, não. Que é isso, Senhor? Para quem iremos nós, se só tu tens a palavra de vida eterna? Porque eles amavam a palavra de vida eterna, porque eles queriam a palavra de vida eterna. O problema, irmãos, é que hoje, dentro das nossas igrejas, tem muita gente que não quer a palavra de vida eterna. Por isso, pastor, apóstolo, profeta, não se acovarde, pregue a palavra. Ah, não, mas tem um irmão ali que achou que o senhor não entende Bíblia. Não entende? Pelo contrário, é por entender a palavra e pela palavra ser ministrada que eles correm, que eles fogem, eles vão para um lugar, o negócio é mais light, o negócio é mais tranquilo, é mais marketing do que palavra de Deus. Aí vão para lá. Então, ninguém pode assim, se eu pregar a palavra, os irmãos vão embora. Nós estamos vivendo um tempo em que nós temos que pregar para de tal maneira que as pessoas fiquem na igreja. Ou seja, não adianta você moldar a palavra ao mundo, porque a palavra, como eu acabei de falar, ela é santa. Você não pode, irmão, não pode. É incompatibilidade espiritual. É incompatível você querer moldar a palavra ao mundanismo que está assolando a igreja. Ah, não, mas senão, coitadinho dele. Pô, deixa eu te falar uma coisa. Se as pessoas quiserem moleza, quiserem facilidade da palavra para ficar na igreja, ora, isso é perda de tempo, irmão. Porque se eles querem uma palavra
massagear o ego deles, ou como diz o apóstolo Paulo falou sobre isso há 2000 anos atrás, que chegaria um tempo, e o tempo é esse, que sentiriam comichão nos ouvidos, né? Que a palavra, eles queriam palavra que fizesse comichão nos ouvidos, né? Para massagear o ego, para satisfazer as pessoas, palavras bonitas, palavras de autoajuda, palavras, levanta, você é um vencedor, você vai vencer, né? Não vai ter tribulação, não vai ter luta, nós vamos orar aqui, e Deus vai mandar bênção, 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 bênção. Está pregando errado, hein? Está pregando errado, porque Jesus disse outra coisa, porque no Apocalipse, que é o livro dos nossos tempos hoje, fala diferente, fala de anticristo, fala da besta, fala do falso profeta. Jesus Cristo disse, no final dos tempos, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, trair-se-ão uns aos outros, é o que acontece hoje, e uns aos outros se escandalizarão. Irmãos, o que Jesus profetizou, ninguém vai mudar. Não tem apóstolo nesse mundo que mude nada. Nem pastor, nem profeta, nem ninguém. O que está escrito e vai acontecer. A apostasia chegando. Tem um monte de gente que conhece Bíblia, de obreiros, de que foram pastores, que tinham igreja, que hoje estão no mundo atacando a igreja por causa da apostasia. Então, se você quer mudar a palavra, não quer pregar leve, não, vou pegar leve aqui, porque o meu povo aqui não está acostumado, o povo aqui é humilde, o povo aqui é povo simples, não pode ensinar isso aí, não pode falar dessa forma. Quando o senhor fala, o povo se assusta, o senhor fala, tem gente que se escandaliza. Gente, escandalizar com a palavra, se escandalizar com a palavra que Rachem mandou pregar, então para que ele mandou pregar? Ah, é duro, é difícil. Claro que é. Por isso que eu falei, é uma doutrina, irmão. É doutrina de santificação. A hora aqui já está avançando, não falei quase nada aqui, né? Mas vamos lá, porque não vai dar para facilitar nada, não. Deixa eu pular aqui um pouquinho. Os meios dessa santificação, como eu falei assim, processo de santificação. Mas que processo é esse? Vamos lá. Primeiro, por que santificar? Porque é doutrina, porque é imposição, porque é obrigação, porque é mandamento, porque o próprio Deus, como eu disse, ele é santo, né? Então, Deus Pai, Filho e Espírito Santo é eternamente santificado. Ele é colocado à parte, separado para todo pecado. O cristão, né? Colocado à parte, separado de todo pecado. Então ele precisa, para se aproximar de Pai, Filho e Espírito Santo, ele precisa também entrar nessa atmosfera de santificação. Senão, você vai ver, tem um montão de crente aí, irmãos, mas um montão mesmo, que fala assim, não sei, eu tenho orado um monte, sabe, mas minha oração não passa do teto, minha oração, eu não sei porquê, eu acho que Deus não me ouve. Provavelmente, o problema não é o Senhor te escuta sempre. Até quando você fala que não presta, o Senhor te ouve. O Senhor não é surdo, ele escuta tudo. O problema é que ele olha para você e vê que você quer levar uma vida displicente, uma vida relaxada, uma vida que não tem compromisso, uma vida que não está comprometida com ele. Então por que ele vai atender a tua oração? Aí você vai ficar correndo atrás de profeta por aí, né? O profeta fazer o comichão nos ouvidos, né? Eis que veio sobre a tua cabeça um monte de ouro caindo, você vai prosperar, você vai ser abençoado, mais isso, mais aquilo, oh, maravilha, é coisa boa, né? Coisa boa. O problema é saber se é Deus mesmo que está falando isso, ou se é apenas o profeta falando para te agradar, né? Aliás, eu fico imaginando, irmãos, se um dia Deus pegasse 10 profetas do Antigo Testamento, uma seleção, vamos botar 11 profetas, uma seleção de profetas. Aí Elias, Eliseu, Samuel, Jeremias, Isaías, esses profetas meio aborrecidinho, tipo Eliseu, e trouxesse aqui para o século 21 e dissesse assim, saiam por aí profetizando. Olha, eu acho que ia dar B.O. para muita gente aí, porque eles iam chegar na cara de pau. Aliás,
eu não estou falando uma coisa tão inverossímil. Eu estou falando uma coisa que é possível, né? Porque no Apocalipse, 2 testemunhas vão estar aqui na terra e vão estar profetizando e anunciando a palavra, e um deles é justamente Elias, né? O outro, muito provavelmente, será Moisés. Uns falam de Enoque e tal, mas eu ainda, na minha teologia, ainda creio muito no Moisés e Elias. Estarão nessa terra aqui, Moisés também era profeta, estão aqui profetizando. E olha, todos dois, tanto Moisés quanto Elias, naquele tempo, eles já eram meio, né, meio aborrecidinhos para falar duro com as pessoas. Imagine quando chegar no século 21, ou 20, se for o nosso século agora, não sei se vai ser, mas se chegar agora, encontrar esse mundo e juntar Moisés e Elias juntos, saírem por aí profetizando, imagine que esses profetas não vão profetizar. Imagina. Eu espero que eu já esteja com o Senhor. Aleluia. Irmãos, infelizmente a hora aqui não está dando mais. Está passando aqui. Mas eu queria falar. Não dá tempo mais não. Tem que parar aqui mesmo. Porque são 5:06. Essa interrupção hoje atrapalhou um pouco. Eu não sei como é que o Cláudio vai fazer para juntar isso, mas ele sabe fazer. Mas na sexta-feira, eu parei aqui na página 6. Eu tenho tanta coisa para dizer aqui desse estudo aqui. Eu não entrei no posicional, na experiência e na maturidade. Eu vou botar parei aqui. Porque eu tenho que continuar isso aqui. A santificação como doutrina. Você não pode fugir disso. Não pode, de jeito nenhum. Então eu espero que na sexta-feira você volte para me assistir. Volte para assistir. Eu tenho mais coisa para dizer e eu até gostaria de dizer coisas doces, suaves sobre a santificação. Mas, irmãos, confesso para vocês, a palavra santificação é uma palavra bonita, é uma palavra poderosa, né? Kadosh, Kadosh. Kadosh é o santo, né? A santificação é Kodesh, 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 em hebraico. Mas a verdade é que tanto Paulo, quanto Pedro, quanto Jesus Cristo, quanto os profetas, quando tocavam nesse assunto, se notava uma radicalização de comportamento. Ou é ou não é. Ou vai ou não vai. E Deus não costuma brincar com isso, irmãos. Eu já cansei de falar aqui várias vezes aqui, quando, hoje é dia 21, quando o Senhor enviou a Moisés para resgatar o povo lá do Egito, para tirar o povo do Egito, diz que no dia seguinte o anjo apareceu lá na estalagem para matar o filho dele, porque não tinha feito a circuncisão, e se não fez circuncisão, não tinha aliança com o Senhor. Não tendo aliança, não tem santificação, não tem nada. Aí se não fosse Zípora circuncidar o rapaz, ia dar um problema sério para Moisés, ia perder o filho. Ia perder o filho e a mulher dele, né, ficou chateada com ele. Gideão, a mesma coisa. Sansão, mesma coisa. Irmãos, Deus leva a sério isso. Quando o rei foi buscar a arca na casa de Abinadab, você conhece bem essa história, né? Abinadab foi levando, botou a arca num carro de boi. Olha que coisa, que desprezo, que agressão à santidade de Deus. Isso não pode. A lei dizia, a palavra do Senhor dizia, não é a lei não, o Senhor disse que a arca tinha 3 argolas para colocar aquele mastro de um lado do outro e botava aqui no ombro do sacerdote. O Senhor disse, eu quero andar no ombro do sacerdote. E de repente botaram a arca num carro de boi. E aí o Zaque era filho de Abinadab, o Zaque também era sacerdote, e de repente os bois tropeçam, e a arca, quando ia caindo, o Zaque rapidamente pulou na frente e segurou a arca, que aliás era muito pesada, né? Você vê uma arca transportada por 6 pessoas, de repente o Zaque
o jovem se apresenta ali e toca na arca, e a Bíblia diz que ele foi fulminado na hora, morreu na hora. Olha que coisa interessante, né? Tem até pessoas que dizem que ele cometeu um pecado. Na verdade, irmãos, preste bem atenção, Uzá era uma figura de Cristo. Porque se aquela arca, a arca da aliança, a arca do Senhor, se aquela arca caísse no chão, não era só Uzá que ia morrer, não. Ia morrer todo mundo que estava ali. Provavelmente até os animais que estavam ali pelo campo iam morrer também. Haveria a ira de Deus ali tremenda. Como é que a arca do Senhor seria jogada no chão diante dos inimigos? Todos que tivessem presente nessa hora ali, em volta daquele incidente, morreriam todos. Na verdade, Uzá é uma figura de Cristo. Quando ele segurou a arca, ele sabia que ele ia morrer naquela hora. Mas ele fazendo isso, salvou a sua família e salvou todas as pessoas que estavam ali. Foi figura de Cristo, morreu para salvar os outros. Deixa eu te falar uma coisa. Aquela arca ficou na casa de Aminadab por muitos anos, muitos anos. Você provavelmente vai encontrar a arca ali, tem um texto bíblico que fala que ficou 20 anos na casa dele, mas quando você faz as contas de quando ela foi levada pelos filisteus e devolvida e deixada na casa dele, você vai ver que dá quase cerca de 70 anos. Né? Porque na casa de Obed-edom só ficou 3 meses. E então, aquele garoto, aquele jovem, Uzá, ele não era nem nascido quando a arca chegou na casa dele. Ele foi criado junto da arca. E ele deve ter tocado naquela arca inúmeras vezes na casa dele, inúmeras vezes. Nunca aconteceu nada, porque ela não estava caindo, estava lá guardada, protegida. Então era uma alegria dele adorar. Mas naquele dia, no campo, a arca ia caindo, para não cair, ele se ofereceu e pegou. Ou seja, a arca representava, transportava a presença do Eterno, a santidade do Eterno. E a santidade do Eterno não podia ser agredida por nada, nem por aquele sacerdote que socorreu a arca. Não a deixou cair, deu a sua vida para proteger a santidade do Senhor. É uma história linda, a história de Uzá. Não o chame de pecador, ele foi um herói morrendo para salvar todo mundo que estava ali. Então, quando a gente fala de santidade na Bíblia, é realmente um fundamento em que a gente radicaliza. Por isso eu explico, eu deixei esse fundamento por último, porque todos os demais fundamentos, a unidade, o governo, a adoração, o louvor, a riqueza, a sabedoria, a honra, todos eles são tocados pela santidade. Tem a santidade da unidade, tem a santidade da honra, tem a santidade do governo, tem a santidade da autoridade, tem a santidade na riqueza, tem a santidade da adoração, no louvor, no governo, no poder. Em todos os demais fundamentos, a santidade se envolve. Isso é muito profundo. Na vida eterna, meu amado irmão, não haverá ninguém que não seja santo. Aqui nessa terra, nós ainda temos muita gente que se diz filho de Deus, mas que não busca a santidade. Estamos contando aí com a misericórdia do Senhor, contando aí com o perdão do Senhor, contando aí com o nosso sumo sacerdote que está sentado à direita do Pai. Mas na vida eterna, quando tudo isso terminar, após o julgamento do grande trono branco, quando tudo acabar e nós realmente entrarmos na vida eterna, todos ali, todos, sem exceção, serão santos. Amém? Vamos orar, irmãos. E me perdoe pela queda aí da internet hoje, mas o nosso irmão Cláudio vai dar um jeito de acertar tudo direitinho e depois, quando baixar aí no YouTube, estaremos passando para vocês. E sexta-feira vai continuar. Eu não terminei, não. Esse estudo aqui eu estou com mais ou menos cerca de 30 páginas, só dei 5 páginas só. Mas vamos continuar, em nome de Jesus, querido. Amém? Senhor meu Deus, mais uma vez nós estamos aqui, Pai amado, falando de santidade. Eu te peço, Pai querido, que teu Espírito Santo nos convença, nos mostre, a mim e aos que estão nos ouvindo, mais e mais profundeza, mais profundidade, Senhor, nesse assunto da santificação das nossas vidas. Pai, visita cada um deles agora, Senhor amado, e visita aqueles que receberem quando for compartilhado esse vídeo, para que o teu nome seja exaltado, Senhor.
Abençoa-nos, ó Pai amado, com esse entendimento sobre a doutrina da santificação. Eu te peço agora, Pai. E a Ti, Senhor, eu entrego toda a honra e toda a glória. E te agradeço, porque o Teu Espírito Santo falou hoje. Eu tenho certeza absoluta, Pai querido, que hoje o Teu Espírito Santo falou a muitos corações aqui e vai continuar falando através desta mensagem. Falando muito, 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 muito. Muito obrigado, meu Pai. Receba a honra e a glória. E nos abençoe, Pai, e nos perdoa se dissemos alguma coisa, se falamos alguma coisa ou pensamos alguma coisa que não te agradou. Perdoa-nos, Pai, e nos ajuda. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus te abençoe poderosamente, meu amado irmão. Pastora Tenunes está firme e forte aí. Fábio, Flávia, Regina, minha pastora Regina Portugal. Aleluia. Glória a Deus. Amém, Jesus. Graças a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Alaide Godoy, pastora Alaide, Lucília Fernandes. Entrou bastante gente hoje. Aleluia. Graças a Deus. Jorge Coelho, Lucília Fernandes, Alaide Godoy. Aleluia. E está passando aqui direitinho. Então, irmãos, até sexta-feira, se Deus quiser, tem uma boa quarta-feira, uma boa quinta-feira. E na sexta-feira estaremos novamente aqui em nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe. Vamos santificar nossas vidas para o nosso Senhor, para Hashem, nosso Pai querido e amado, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus.